Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental, O que é o Espiritismo, que foi escrita pelo próprio Kardec para fazer um resumo da doutrina espírita para as pessoas que tiverem curiosidade de se aprofundarem nos ensinamentos. Nós vimos de 3 diálogos e hoje nós vamos começar, para mim eu acho, o principal diálogo, que é entre o Kardec e o padre. Olha que interessante, e eu acho que vai ter muita coisa boa e esclarecedora para a gente. É um diálogo muito grande que eu ainda não decidi se vai caber num programa só ou não. Dependendo se ficar muito extenso, a gente corta e continua no próximo programa, tá bom? Vamos então, sem demora, lá, o terceiro diálogo, o padre. Um abade, hein? Um abade. Permitir-me, eis, Senhor, dirigi-vos por minha vez algumas perguntas. Olha, começou com educação, tem tudo, maravilhoso. Kardec, de boa mente reverente, mas antes de responder a elas, creio útil fazer-vos conhecer o terreno em que me devo colocar perante vós. Então Kardec começa a falar sobre o Espiritismo. Primeiro que tudo, cumpre-me declarar que não tenho a pretensão de vos converter às nossas ideias. Se desejardes conhecê-las pormenorizadamente, encontrá-las-eis nos livros em que estão expostas. Neles podereis estudá-las à vontade e aceitá-las ou rejeitá-las. O Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois, àqueles que em nada creem ou que de tudo duvidam. E o número desses não é pequeno. Como muito bem sabeis, os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, dele não tem necessidade. Aquele que diz, eu creio na autoridade da Igreja e não me afasto dos seus ensinos, sem nada buscar além dos seus limites, o Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem, e o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com os seus princípios de liberdade e tolerância. A seus olhos, toda a crença, quando sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Se alguém fosse por sua consciência arrastado a crer, por exemplo, que é o Sol que gira ao redor da Terra, nós lhe diríamos, acreditai-o se quiserdes, porque isso não fará que esses dois astros troquem os seus papéis. Mas assim como não procuramos violentar-vos a consciência, respeitai também a nossa. Se transformardes, porém, uma crença, de si mesma inocente, em instrumento de perseguição, ela então se tornará nociva e pode ser combatida. Tal é, Sr. Abade, a linha de conduta que tenho seguido com os ministros dos diversos cultos que a mim se hão dirigido. Quando eles me interpelaram sobre alguns pontos da doutrina, dei-lhes as explicações necessárias, abstendo-me de discutir certos dogmas de que o Espiritismo não se quer ocupar, por serem todos os homens livres em suas apreciações. Nunca, porém, fui procurá-los no propósito de lhes abalar a fé por meio de qualquer pressão. Para a sobriedade, o respeito e a capacidade de síntese que tem Kardec. Meu Deus, é um negócio assim que ele, em algumas linhas, já mostrou toda a honradez do seu caráter e também do Espiritismo. Para dizer assim, olha, nós não estamos querendo convencer ninguém e a gente respeita a fé de todo mundo. Se faz bem para a pessoa e não prejudica ninguém, nós não somos contra. Está tudo certo. Lindo. Ele continua, aquele que nos procura como irmão, nós o acolhemos como tal. Ao que nos repele, deixamo-lo em paz. Olha que legal. É o conselho que não tenho cessado de dar aos espíritas, porque não concordo com os que se arrogam a missão de converter o clero. Sempre lhes tenho dito, semeai no campo dos incrédulos, onde há colheita a fazer. Kardec sempre fenomenal. O Espiritismo não se impõe, porque, como vou-lo disse,
respeita a liberdade de consciência, ele sabe também que toda crença imposta é superficial e não desperta senão as aparências da fé, nunca, porém, a fé sincera. Ele expõe seus princípios aos olhos de todos, de modo a cada um poder formar opinião segura. Os que lhe aceitam os princípios, sacerdotes ou leigos, o fazem livremente por achá-los racionais, mas nós não ficamos querendo mal aos que se afastam da nossa opinião. Se hoje a luta entre a Igreja e o Espiritismo, nós temos consciência de não havê-la provocado. Reparou? Aquilo que eu vivo falando sempre, o Espiritismo não é panela. Eu me incomodo muito quando algum palestrante espírita vem falar, porque nós, os espíritas, somos os primeiros que... tá tudo errado. Que nós, os espíritas, que orgulho besta é esse? Olha o Kardec, o que ele fala. Que ele está dizendo, olha, não precisa forçar ninguém, tá tudo bem, cada um acredita onde quiser, o Espiritismo não vai, e o Kardec brigava, entre aspas, né? Não concordava e não estimulava o proselitismo, ou seja, as pessoas que tentavam convencer as outras pessoas a virem para o Espiritismo. Se a fé dela basta para ela, seja na igreja, seja no budismo, seja no candomblé, seja onde for, tá ótimo, tá perfeito. Quem diz que o Espiritismo é o único caminho de iluminação que existe no planeta Terra? Sabe, é arrogância. Kardec sabia disso. E ele sempre falava, então, movimento espírita, cuidado com a arrogância, cuidado ao nos acharmos, somos os que sabem mais, a gente sabe muito mais que todas as outras. Para com isso, pelo amor de Deus, vamos seguir o exemplo de Kardec aí, né? Então, as perguntas começam. O padre pergunta assim: se a igreja, vendo levantar-se uma nova doutrina, cujos princípios em consciência julga dever condenar, podeis contestar-lhe o direito de discuti-los e combatê-los, premunindo os fiéis contra o que ela considera erro? Claro que a gente não esperaria outra coisa do abade. A primeira coisa é que ele vai defender os seus patrões, né? Então ele vai defender, ele está falando assim, mas se a igreja está vendo que existiu uma nova doutrina e que essa doutrina é errada, então não está certo ela combater e falar, prevenir os seus fiéis para não cair nisso? Olha a resposta do Kardec. De modo algum podemos contestar esse direito, que também reclamamos para nós outros. Se ela se houvesse encerrado nos limites da discussão, nada haveria de melhor, lede, porém, a maioria dos discursos proferidos por seus membros e publicados em nome da religião, os sermões que têm sido pregados, e vereis neles a injúria e a calúnia transbordando por toda parte e os princípios da doutrina sempre indigna e perversamente desfigurados. Do alto do púlpito, não temos sido, os espíritas, qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública, não temos sido anatematizados e rejeitados pela Igreja, sob o pretexto de que é melhor ser incrédulo do que crer. Se em Deus e na alma pelos ensinos do Espiritismo. Não lamentam muitos, hoje, não se poder atear para os espíritas as fogueiras da Inquisição? Em certas localidades não têm sido assinalados a animadversão de seus concidadãos, a ponto de fazer que sejam nas ruas perseguidos e injuriados. Não se tem imposto a todos os fiéis que os evitem como pestíferos e impedido que os criados entrem a seu serviço. Muitas mulheres não têm sido aconselhadas a separarem-se de seus maridos, como muitos maridos de suas mulheres, tudo por causa do Espiritismo. Olha o que a igreja fazia naquela época. Então isso não se trata de defender o seu ponto de vista, isso se trata de fake news, de espalhar falsas informações e jogar todo mundo cruelmente contra os que acharam no Espiritismo respostas para suas questões. Entende a diferença? E ele continua mais um pouco ainda. Não se tem tirado lugares a empregados, retirado pão do trabalho a operários e recusado caridade aos necessitados, por serem eles espíritas. Não se tem despedido de alguns hospitais, até cegos, pelo fato de não quererem abjurar sua crença. Dizei-me, senhor abade, será isso uma discussão leal? Os espíritas responderam, porventura, a injúria com a injúria, ao mal com o mal. Não, a tudo puseram eles sempre a calma e a moderação. A consciência pública já lhes faz a justiça de reconhecer não terem sido eles os agressores. Que coisa linda.
Percebe como a igreja pegava pesado com o espiritismo, muito pesado, e hoje nossos irmãos, especialmente pentecostais e neopentecostais, fazem esse trabalho. Eles não discutem ideias, muito menos querem saber o que o espiritismo é. Eles querem dizer que é o lugar do cão, do capeta, de espírito ruim, que só traz atraso de vida, e tem preconceito como a igreja tinha, relatado pelo próprio Kardec, né? Aí o padre: todo homem sensato deplora esses excessos, mas a igreja não pode ser responsável pelos abusos cometidos por alguns de seus membros pouco esclarecidos. Então ele está defendendo a igreja e está botando na fogueira os padres que falaram isso. Olha o que Kardec fala. Convenho, mas entraram na classe dos pouco esclarecidos os príncipes da igreja. Vede a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi um bispo quem ordenou o auto de fé de Barcelona. A autoridade superior eclesiástica não tem todo o poder sobre os seus subordinados. Se ela tolera esses sermões indignos da cadeira evangélica, se ela patrocina a publicação de escritos injuriosos e difamatórios contra uma classe inteira de cidadãos, e se não se opõe às perseguições exercidas em nome da religião, é porque as aprova. Em resumo, a igreja, repelindo sistematicamente os espíritas que a buscavam, forçou-os a retroceder. Pela natureza e violência dos seus ataques, ela ampliou a discussão e conduziu-a para um terreno novo. O espiritismo era apenas uma simples doutrina filosófica. Foi a igreja quem lhe deu maiores proporções, apresentando como inimigo formidável. Foi ela, enfim, quem o proclamou nova religião. Foi um passo errado, mas a paixão não raciocina melhor. Olha que curioso. A gente sempre vê em todos os lados Kardec dizendo que o espiritismo não é religião. Olha quem proclamou o espiritismo como religião e inimigo, a própria igreja. Olha lá, foi ela, enfim, quem o proclamou nova religião. Foi um passo errado, mas a paixão não raciocina melhor. Então ele está falando justamente do Auto de Fé de Barcelona, que eu já falei um monte de vezes aqui, que a editora que publicava os livros, né, Didier, o senhor Didier, fez os livros e mandou um monte de livros, 300, 400 livros para Barcelona. E o bispo meteu a mão neste material privado, propriedade particular. É como se hoje uma livraria resolvesse enviar livros para um país vizinho aqui e algum bispo deste país resolvesse confiscar esses livros, fazer uma fogueira, botar fogo e dizer que é do capeta. Oi? Então, saudade, né, da Inquisição. Então Kardec está falando isso. Tá, você está falando que somente alguns, a igreja não pode ser culpada porque alguns distorcem e fazem isso. Aí Kardec fala assim: não, mas estamos falando dos príncipes, dos mandatários da igreja. E se aqueles maiores não falam nada, é porque concordam. Kardec é danado. Aí tem um livre pensador, olha que interessante, que fala assim, que pergunta: há pouco proclamastes a liberdade de pensamento e de consciência e declarastes que toda crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença como outra qualquer. Por que negar-lhe a liberdade que concedeis a todas as outras? Olha que interessante. Lembra que a gente falou, o espiritismo devia ser aplaudido, dado as mãos. As religiões deviam dar as mãos para o espiritismo porque combate o materialismo. E aí um livre pensador está dizendo assim: então por que você condena o materialismo, já que tudo tem que ser respeitado? Kardec diz: cada um é certamente livre de crer no que quiser ou de não crer em coisa alguma. E não toleraríamos mais uma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte, assim como na promovida contra um cismático de qualquer religião. Cismático que cisma, né? Que tem a divisão da religião. Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social. Se vier a generalizar-se a crença de tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a extinção da vida corporal, leva-o a considerar como um disparate o sacrifício do seu bem-estar presente, em proveito de outrem, donde a máxima, cada um por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. A caridade, a fraternidade, a moral, em suma, ficam sem base alguma, sem nenhuma razão de ser.
Para que nos molestarmos, nos constrangermos e nos sujeitarmos a privações hoje, quando amanhã, talvez, já nada sejamos? Você começa a entender que ele não está se contradizendo em nenhum momento, que ele disse que respeita todas as crenças e se as crenças não prejudicam ninguém, tudo bem, cada um pode acreditar. Mas o materialismo, assim como o capitalismo, que a gente pode falar hoje, prejudica e muito a sociedade, torna a sociedade um mundo selvagem. E ele continua. A negação do futuro, a simples dúvida sobre outra vida, são os maiores estimulantes do egoísmo, origem da maioria dos males da humanidade. É necessário possuir alta dose de virtude para não seguir a corrente do vício e do crime, quando para isso não se tem outro freio além do da própria força de vontade. O respeito humano pode conter o homem do mundo, mas não contém aquele que não dá importância à opinião pública. A crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não se quebra na tumba. Desse modo, essa crença muda o curso das ideias. Se essa crença fosse um simples espantalho, não duraria senão um tempo curto, mas como a sua realidade é fato adquirido pela experiência, é um dever propagá-la e combater a crença contrária, mesmo no interesse da ordem social. É o que faz o Espiritismo, e o faz com êxito, porque fornece provas e porque, decididamente, o homem antes quer ter a certeza de viver e poder ser feliz em um mundo melhor para a compensação das misérias deste mundo, do que a de morrer para sempre. O pensamento de ser aniquilado, de ver os filhos e os entes que lhes são mais caros perdidos, sem remissão, sorri a um bem limitado número. Acreditai-me, é o motivo do tão pequeno êxito obtido pelos ataques dirigidos contra o Espiritismo, em nome da incredulidade, os quais não lhe produziram o menor abalo. Entende? O materialismo ele prejudica as pessoas, porque uma vez que não tem consequência, tanto fez, tanto faz. Eu posso matar, eu posso ficar podre de rico e não ajudar ninguém, dane-se, é cada um por si, Deus por todos, né? Então, o espiritualismo, que é o contrário do materialismo, vai na direção de que todos estamos irmanados, teremos consequências depois e com isso nos desperta a maior bondade. E também, gente, vamos combinar que a grande maioria de nós, quase 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, sabemos que existe algo mais, né? Sabemos disso. Então, de onde vem isso? Vem do nada? Os materialistas são os egoístas de plantão, mas que, quando a morte bater na porta, muitos destes deixam de ser materialistas, né? Mas talvez seja tarde demais. E o padre continua: a religião ensina tudo isso. Até agora foi suficiente. Olha a arrogância do bonito. Qual é hoje a necessidade de uma nova doutrina? Foi suficiente, senhor padre? Ainda bem que ele não está conversando comigo, porque eu sou sanguíneo, sou italiano e ia dar umas respostinhas. Kardec é infinitamente mais evoluído que eu. Olha o que ele fala. E a religião ensina bastante, porque há tantos incrédulos, religiosamente falando. Ela prega, é verdade, ela nos manda crer, mas há muita gente que não crê por simples afirmação. O Espiritismo prova e faz ver o que a religião ensina em teoria. Além disso, de onde vêm essas provas? Da manifesta-se cedilha maiúsculo O dos espíritos. Ora, é provável que os espíritos só se manifestem com o consentimento de Deus, se, pois, Deus em sua misericórdia envia aos homens esse socorro para afastá-los da incredulidade. É uma impiedade repeli-lo. Ultimamente a religião mais afasta as pessoas de Deus do que aproximam, né? Vamos combinar? Do que tudo que está acontecendo, que a gente está vendo, dos absurdos que a gente está vendo, especialmente pelas autoridades religiosas que estão preocupadas em arrecadar dinheiro, em estimular arminha, em estimular violência. São discursos odiosos, estimulam o ódio dentro das suas próprias igrejas, com preconceitos raciais, com preconceitos sexuais, sexistas e misóginos. Um líder de uma das principais religiões aqui do país, que está grudado com o governo, que tem TV e tudo mais, diz que mulher não é para estudar, porque mulher tem que ser submissa ao homem. Oi, gente, pelo amor de Deus, né? Essa religião que é o suficiente, tenha santa paciência.
O padre diz: não podeis, entretanto, contestar que o espiritismo não está em todos os pontos de acordo com a religião. Ô, senhor abade, só faltava tá, né? Tem a santa paciência, especialmente no negócio do dinheiro, né? Do óbolo, do dinheiro, do comprar um pedacinho do céu, né? Das indulgências e tudo. Ó, seu padre, tenha dó, ainda bem que não sou eu que respondo. Ora, senhor abade, todas as religiões dirão a mesma coisa. Os protestantes, os judeus, os muçulmanos, tanto quanto os católicos. Se o espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, da sua individualidade e imortalidade, das penas e recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem, se ele ensinasse que cada um só deve viver para si, não pensar senão em si, não só seria contrário à religião católica, como a todas as religiões do mundo. Ele seria ainda a negação de todas as leis morais, base das sociedades humanas. Longe disso, os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, recompensado ou punido pelo bem ou pelo mal que houver feito. Colocam acima de todas as virtudes a caridade evangélica e a seguinte regra sublime ensinada pelo Cristo: fazer aos outros como queremos que nos seja feito. Não são estes os fundamentos da religião? Essa certeza do futuro, de se ir encontrar aqueles a quem se amou, não será uma consolação? Essa grandiosidade da vida espiritual, que é a nossa essência, comparada às mesquinhas preocupações de vida terrena, não será própria a elevar a nossa alma e a fortalecer-nos na prática do bem? Kardec, muito elegante. E o padre diz: concordo que, nas questões gerais, o espiritismo é conforme as grandes verdades do cristianismo. Dar-se-á, porém, o mesmo em relação aos dogmas? Não contradiz ele alguns princípios que a Igreja nos ensina? Ô padre, ô seu abade, dogma, o próprio nome diz, é uma verdade que um bando de poderoso, o Papa e os cupincha tudo, o imperador, resolveram que era verdade, todo mundo tem que acreditar. Tem nada de divino. Como é que você faz uma pergunta dessa, padre? Ô, capricha na próxima, essa tá ruinzinha. Olha o Kardec, o que ele fala? É sempre muito mais elegante que eu, claro. O espiritismo é, antes de tudo, uma ciência, não cogita de questões dogmáticas. Esta ciência tem consequências morais como todas as ciências filosóficas. Essas consequências são boas ou más. Pode-se julgá-las pelos princípios gerais que acabo de expor. Algumas pessoas se iludem sobre o verdadeiro caráter do espiritismo. A questão é de grande importância e merece alguns desenvolvimentos. Façamos primeiro um termo de comparação. A eletricidade, estando na natureza, existiu em todo o tempo e produziu sempre os efeitos que hoje observamos e muitos outros que ainda não conhecemos. Na ignorância da sua verdadeira causa, os homens explicavam esses efeitos de um modo mais ou menos extravagante. A descoberta da eletricidade e de suas propriedades veio lançar por terra um punhado de teorias absurdas, espargindo a luz por sobre mais de um mistério da natureza. O que fizeram a eletricidade e as ciências físicas para certos fenômenos, o espiritismo fez para outros de ordem diferente. O espiritismo funda-se na existência de um mundo invisível, formado pelos seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são mais que as almas daqueles que viveram na Terra, ou em outros globos, nos quais deixaram seus invólucros materiais. São os seres a que chamamos espíritos, seres que nos cercam e incessantemente exercem sobre os homens, sem que estes o percebam, uma grande influência, e desempenham um papel muito ativo no mundo moral, e mesmo, até certo ponto, no físico. O espiritismo está, pois, em a natureza e podemos dizer que, numa certa ordem de ideias, é ele uma potência, como a eletricidade é sob outro ponto de vista, e como ainda a gravitação é uma outra. Os fenômenos, de que o mundo invisível é a fonte, produziram-se em todos os tempos, eis aí porque a história de todos os povos faz deles menção. Somente, em sua ignorância, como se deu com a eletricidade, os homens os atribuíam a causas mais, ou, menos racionais, e deram, nesse ponto de vista, livre curso à sua imaginação. Melhor observado, depois que se vulgarizou, o espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões, até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não de uma religião. Pausa dramática. O que eu vivo falando e ainda
as pessoas vêm questionar isso dizendo que não, o espiritismo é tríplice, é ciência, é filosofia e é religião. Gente, em todas as obras fundamentais que eu estudo, Kardec é muito claro que não é religião. Alguém pode me falar onde é que Kardec está dizendo que o espiritismo é religião? Juro, na boa, não estou querendo bater boca não, porque quem sou eu não tenho nenhuma intenção de ficar sendo dono da verdade, mas eu juro que eu queria saber de onde é que saiu esse negócio, sabe? Então, de novo, seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não de uma religião. E a prova disso é que ele conta entre os seus aderentes homens de todas as crenças, olha lá, que por esse fato não renunciaram às suas convicções, católicos fervorosos que não deixam de praticar todos os deveres de seu culto quando a igreja não os repele, claro, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas. Se o espiritismo fosse religião, daria para você seguir, ser brahmanista e espírita junto? Gente, pensa. Onde está escrito que Kardec diz que o espiritismo... Toda hora ele fala, deixa claro que o espiritismo não é religião. Mas vamos continuar aqui. Ele repousa, por conseguinte, em princípios independentes das questões dogmáticas. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas esta a mais esclarecida e pura, razão pela qual, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreendê-lo em sua verdadeira essência. Podemos exprobrá-lo por isso. Cada um pode formar de suas opiniões uma religião e interpretar à vontade as religiões conhecidas, mas daí a constituir nova igreja, a distância é grande. Perfeito. Kardec simplesmente perfeito. Aí o padre, as evocações, está falando de evocações dos espíritos, né? Entretanto, não são feitas segundo uma fórmula religiosa. Evocação dos espíritos... O padre está perguntando se é feito sob uma forma religiosa. Nitidamente ele não conhece o espiritismo, né? Porque não há nenhum dogma, muito menos fórmula alguma. Realmente, o sentimento religioso domina nas evocações e em nossas reuniões, mas não temos fórmula sacramental. Para os espíritos o pensamento é tudo e a forma é nada. Nós os chamamos em nome de Deus, porque cremos em Deus e sabemos que nada se faz neste mundo sem sua permissão, e, portanto, que eles não viram sem que Deus o permita. Procedemos em nossos trabalhos com calma e recolhimento, porque essa é uma condição necessária para as observações, e, em segundo lugar, porque sabemos o respeito que se deve àqueles que não vivem mais sobre a terra, qualquer que seja a sua condição, feliz ou infeliz, no mundo espiritual. Fazemos um apelo aos bons espíritos, porque, conhecendo que há bons e maus, desejamos que esses últimos não venham tomar parte fraudulentamente nas comunicações que recebemos. Que prova tudo isto? Que não somos ateus, o que não quer dizer que sejamos professores de religião reformada. Mais uma vez, Kardec insistindo que não é religião o espiritismo. Mais claro, impossível. Aí o padre, pois bem, que dizem os espíritos superiores a respeito da religião? Os bons nos devem aconselhar e guiar. Suponhamos que eu não tenha nenhuma religião e queira escolher uma. Se eu lhes pedir para aconselhar-me se devo ser católico, protestante, anglicano, quáquer, judeu, maometano ou mórmon, qual será a resposta deles? A gente percebe que é alguém que realmente não entendeu nada do espiritismo, muito menos dos espíritos, que ainda espera que os espíritos decidam por nós, que nos deem as fórmulas mágicas, as curas das doenças e faça todo o nosso trabalho como se fosse um pai que vai fazer a lição do seu filho e vai até na escola estudar pelo seu filho para o seu filho não aprender nada. Oi, né? O Kardec, há 2 pontos a considerar nas religiões. Os princípios gerais, comuns a todas, e os princípios particulares de cada uma delas. Os primeiros são os de que falamos há pouco. Estes são proclamados por todos os espíritos, qualquer que seja a sua classe. Quanto aos segundos, os espíritos vulgares, sem ser maus, podem ter preferências, opiniões, podem preconizar esta ou aquela forma, animar certas práticas, seja por convicção pessoal, seja porque conservaram as ideias da vida terrena, seja por prudência, para não assustar as consciências timoratas. Acreditais, por exemplo,
que um espírito esclarecido, fosse mesmo Fenelon, dirigindo-se a um muçulmano, irá inabilmente dizer-lhe que Maomé é um impostor, e que ele será condenado se não se fizer cristão. Não o fará, porque seria repelido. É uma coisa muito lógica, né? Você tem todos os espíritos, então os espíritos realmente evoluídos moralmente, emocionalmente, jamais vão dar a resposta que religião que você deve seguir. Agora, os espíritos mais frívolos, ou o espírito de um padre desencarnado vai dizer que você tem que ser católico, entendeu? Ele não chegou lá, ele não entende, ainda não compreende. Vai chegar? Vai chegar. Mas ele vai dizer aquilo que ele viveu, né? Então, é muito interessante esse exemplo aí. Você acredita que um espírito realmente iluminado vai falar para um muçulmano que Maomé era um impostor, que você tem que seguir Jesus? Óbvio que não, né? Não faz sentido. Em geral, os espíritos superiores, se a isso não são solicitados por alguma consideração especial, não se preocupam com essas questões de minúcia. Eles se limitam a dizer: Deus é bom e justo, não quer senão o bem. A melhor de todas as religiões é aquela que só ensina que é conforme a bondade e justiça de Deus, que dá de Deus a maior e a mais sublime ideia e não o rebaixa emprestando-lhe as fraquezas e as paixões da humanidade, que torna os homens bons e virtuosos e lhes ensina a amarem-se todos como irmãos, que condena todo o mal feito ao próximo, que não autoriza a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que nada prescreve de contrário às leis imutáveis da natureza, porque Deus não se pode contradizer, aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, caridade e moralidade, aquela que procura melhor combater o egoísmo e lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens, aquela, finalmente, em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode servir de pretexto a nenhum mal. Ela não lhe deve deixar porta alguma aberta, nem diretamente, nem por interpretação. Vede, julgai e escolhei. Gente, Kardec é irretocável, não tem o que falar, não tem o que acrescentar, ele disse tudo. E o padre diz: creio que certos pontos da doutrina católica são contestados pelos espíritos que considerais superiores. Olha a arrogância aí vindo. Supondo mesmo que esses princípios sejam errôneos, poderá tal crença, segundo a opinião dos ditos espíritos, ser prejudicial à salvação daqueles que, errando ou acertando, a consideram artigo de fé e a praticam? Novamente, o padre sempre colocando a Igreja Católica como infalível, como a perfeita, etc. e tal. Kardec diz: certamente que não, se ela os não desviar da prática do bem, se ela antes os incitar a isso, ao passo que a mais bem fundada crença os prejudicará evidentemente, se lhes fornecer ocasião de fazer o mal, de faltar à caridade com o próximo, se ela os tornar duros e egoístas, porque então não praticam segundo a lei de Deus, e Deus olha mais os pensamentos que os atos. Quem poderá sustentar o contrário? Acreditais, por exemplo, que a fé possa ser proveitosa a um homem que, crendo perfeitamente em Deus, pratique atos inumanos ou contrários à caridade? Não haverá sempre mais culpa naquele que mais meios tinha de esclarecimento? O exemplo é de traficantes que se dizem cristãos, evangélicos e que arrebentam casas de candomblé, de umbanda, de religiões africanas e que não sei por que até agora não arrebentaram nenhum centro espírita, porque para eles é tudo a mesma coisa. Entende? Então, se uma religião não é capaz de colocar o bem no coração daquela pessoa, então essa religião está falhando miseravelmente. Nós estamos vivendo um momento em que pastores das principais religiões neopentecostais e pentecostais do país estão estimulando a violência, o armamento da população, o ódio, que é para sair na rua, para quebrar a cara dos esquerdalha, dos petistas, dos comunistas. Eles não sabem nem o que é comunista, sabe? Mas fica estimulando o ódio. Vocês acham realmente que essa religião tem alguma coisa a ver com Deus? Tem alguma coisa a ver com a bondade? Não tem, gente. Vamos abrir o olho porque nós estamos num tempo de luta de ideias, não é luta física animalizada como estes pastores estão mandando. Eu vi até padre mandando fazer isso. Não entenderam nada, muito menos do que Jesus veio trazer de mensagem. E pior, se vestem de cristãos,
de homens de bem. Eu tenho pavor de homem de bem, dessa família de bem, que adora ter preconceito, arrebentar com todo mundo, excluir todo mundo, sabe? Pisar nos outros e achando que só eles são os corretos, que só a sua religião é a correta, o resto tudo é do capeta, que tem que ser eliminado na arma, na bala. Ô, gente, precisa falar muita coisa, né? Bom, como eu disse para vocês, nós já estamos com um tempo avançado e para não te cansar, nós vamos continuar este terceiro diálogo com o padre no próximo episódio, tá bom? Tá imperdível, como sempre. Eu te espero e obrigado pela sua companhia. Até lá. Tchau.